Estamos de volta com Ponto Cultural e agora no segundo bloco vamos bater um papo super legal sobre podcast com Felipe e Rafael. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no Ponto Cultural com vocês e vamos aí falar sobre podcast. Vamos lá. E afinal, o que é podcast? Bom, gente, podcast é muito mais uma forma de distribuição do que necessariamente um tipo de conteúdo, né? O podcast, ele tem aqui no Brasil mais ou menos uns 15, 16 anos, né, esse formato, e veio junto ele está atrelado com o surgimento do iPod, né? E assim, quando eu falo de distribuição, por quê? O podcast, ele é distribuído através de um feed de RSS, né, que você assina ele e ele faz o download automaticamente. Sempre quando sai um programa novo, né, ele já faz esse download para você em qual plataforma você estiver, né? E assim, e quando surgiu era muito complicado, porque ainda não tinha nem players de MP3, né? Com o surgimento do iPod, a gente teve aí o MP3, o MP5, o MP10, muito comum aí. Então as pessoas tinham o hábito de ouvir esses programas, né? Que existe dois tipos de podcasting. Tem o vídeo podcast e o áudio podcast. Só que aqui no Brasil é muito mais comum o áudio podcast, né? Então é muito mais a questão da distribuição do que propriamente o conteúdo. Antigamente, no começo, as pessoas ficavam muito na frente dos seus computadores, porque a gente não tinha smartphones e a gente tinha poucos players de áudio, igual eu falei para você, né? Mas hoje, a mídia, né, hoje já é tratado como mídia, hoje a mídia podcast, o consumo dela está muito mais atrelado aos smartphones, né? Que hoje a Apple tem seu próprio aplicativo, né, que é o Apple Podcasts, nos iPhones, para celulares Android e para o próprio iPod, para o próprio iPhone, a gente tem o Spotify, o Deezer, e aí a gente tem alguns aplicativos que a gente chama os aplicativos de podcast, eles são chamados de agregadores de feed, que você, a partir dele você consegue achar esses programas, esses feeds desses programas, né? E através da evolução da tecnologia, você acha que o podcast acabou ganhando uma visibilidade maior? Estão dizendo que esse ano é o ano do podcast no Brasil. Eu acho que sempre... Eu faço podcast desde 2009. Eu já tive alguns podcasts, vou falar deles mais pra frente aqui, né? A gente teve alguns podcasts aí. E assim, hoje a gente vive... A nossa rotina, ela é muito mais dinâmica. Eu não tenho mais um tempo para parar para ver um vídeo. A gente teve aí um tempo aí o período dos YouTubers, né, da grande produção em massa de vídeo, que bombou o YouTube. Só que hoje a gente está vendo um movimento contrário do que? Dos YouTubers indo para a mídia podcast. Como, por exemplo, o Cauê Moura com o Poucas, o Cauê Moura, o PC Siqueira e o Rafinha Bastos com o Ilha de Barbados, a Maiara Medeiros e o Diva Depressão fazendo os filhos da grávida de Taubaté, que é um podcast muito bom, né? Um podcast de humor. Então a gente vê esse caminho contrário. Tem o do Papel Pop, que é o podcast chamado Wanda. Ou seja, tá vendo esse movimento inverso da galera do vídeo indo para o podcast. Porque assim, o podcast ele te possibilita diversos formatos que no vídeo ele fica mais complicado. A produção de um podcast, ele não é menos complicado que a produção de um vídeo, mas ela é mais curta. Se você for ver aqui na TV, a gente tem uma equipe de câmeras, o pessoal que toma conta da edição, o pessoal que toma conta do áudio. Agora, para você organizar um podcast, você precisa de um produtor, um editor e as pessoas para falar. Então, é menor a equipe, mas não tão menos trabalhoso quanto não tão menos trabalhoso quanto a produção de um vídeo. É tão complicado quanto. Sim. E você acabou de comentar que você teve vários podcasts aí desde 2009, né? Sim. Eu era ouvinte do Nerdcast, que é o maior podcast do Brasil. Os caras vão fazer 15 anos aí, eles estão indo
15º ano, toda sexta-feira eles entregam um podcast. Eles bateram, pra você ter uma noção, eles bateram a marca de 1 bilhão de downloads. Ou seja, é muito. E aí tinha um grupo de humor com os amigos meus, inclusive com a Vivian Vizedek aqui de Jacareí, que se chamava Clube dos Cafajestes. E a gente precisava chamar atenção para atrair as pessoas para os nossos shows. Sim. Então a gente criou o CafaCast, que a gente disponibilizava download para as pessoas que entravam no nosso site. A gente fazia humor em áudio. Aí depois eu tive o Cultura Trash, que era um site, né, o site Cultura Trash. Tive um de sexo, a gente falava de sexo. Eu tive o Manual da Vida e Outras Coisas, que foi justamente o vídeo virando podcast. E agora eu estou com o Loucos por Streaming, que é um podcast que a gente analisa filmes e séries das principais plataformas de streaming aí disponíveis aqui no Brasil, né? E assim, hoje, né, a produção eu saí recrutando podcasters, acho que a gente vai falar disso, eu saí recrutando alguns podcasters da região para montar uma rede, porque eu acho a necessidade de agregar muito grande, porque o poder hoje do podcast é você criar comunidade, você fala direto com a comunidade. Diferente do vídeo, pelo podcast, pelo áudio ser nichado, você consegue atrair uma galera maior, assim. Mas assim, eu já fiz de tudo, assim, na mídia podcast. Tem uma carreira aí na mídia podcast já. Tenho. Então, a Isabela, aqui da produção, ela foi nas ruas perguntar pra galera o que elas entendem de podcast. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Você já ouviu falar sobre podcast? Não? Mas fica tranquilo que você não é o único. Hoje a gente veio pra rua saber o que a galera sabe sobre esse novo meio de comunicação e pra quem já ouve saber quais são os temas que eles curtem ouvir. Vamos lá? Paloma, você já ouviu falar sobre podcast? Já ouvi falar. O que você acha que é? Na verdade nunca procurei assim saber, mas já ouvi falar. O podcast é uma espécie de um programa de rádio onde as pessoas conversam sobre determinado assunto, só que tem essa diferença que é on demand, então você ouve quando você quiser. Você acha que tem benefícios de você aderir informação pela conversa, somente pelo áudio? Sim, e também é interessante porque você pode estar ouvindo, como você falou, em qualquer lugar, quando você tiver um tempinho, né? Acho que agrega bastante. Você acha que é viável ouvir podcast hoje em dia do que assistir vídeo? Eu acho que é mais fácil do que ver vídeo pelo YouTube, porque você pode ir em transporte público, baixar e escutar, é mais fácil. E quais tipos de podcast você gosta de ouvir além desse? Você gosta mais de uma parte de entretenimento, uma parte que você falou que estuda no cursinho, talvez algo que seja sobre matéria? É sobre matéria, eu escuto mais sobre história e sobre ciências. Existe algum tema que você gostaria de ouvir mais? Eu me interesso bastante sobre psicologia, essa área assim. Eu acho tudo de bom, porque ainda mais na minha profissão, você tem que ficar concentrada no que você está fazendo, você não pode ficar olhando televisão, né? Então o rádio para mim sempre foi, desde pequena, sempre foi, ele está ligado na minha vida. Eu uso hoje o celular para usar como coloco no YouTube, né, para escutar os programas que eu gosto, nos horários que eu posso assistir. Muito obrigada, Isa. Ficou bem legal esse material. Você começou a perceber também que a galera já está entrando, está engajada aí no podcast, mas ainda tem uma dificuldade de diferenciar do YouTube. É que assim, hoje, né, tem uma pesquisa chamada Podpesquisa, que é feita pela Associação Brasileira de Podcast. E hoje o maior player de podcast é o YouTube. Sim. É o YouTube. A galera ainda não desvinculou. Igual a costureira falou, eu deixo o YouTube aberto e escuto.
ainda há um pouco essa resistência de outras ferramentas. A gente viu esse ano um movimento do Spotify muito forte. Para você ter uma noção, o Spotify gastou esse ano $500 milhões na compra de uma rede de podcast, de uma produtora de podcast, de uma ferramenta de distribuição de podcast. Não aqui tanto em Jacareí, não tanto que no Vale, mas em São Paulo, se você ver nos metrôs, tem a figura dos podcasters. No dia 1º de novembro, o Spotify fez o Spotify Podcaster Summit, que foi um encontro de podcasters, né, em São Paulo. Ou seja, está vindo com tudo. Segundo o CEO do Spotify, o Spotify está na missão de transformar, de ter 20% do seu catálogo de conteúdos não musicais. Ou seja, 20% do catálogo do Spotify, que é enorme, de podcasts. Né? Interessante, vai crescendo aí aos poucos, ganhando mais visibilidade, né? Eu acho que não aos poucos, né? Já tá um estouro, assim. O Spotify tá sendo bem agressivo nessas estratégias de transformar a sua plataforma como... Segundo eles, o Spotify hoje é a casa dos podcasters, né? Eles se vendem como isso. E você, o seu trabalho com Eu e o Mundo, como que funciona? Bom, a gente surgiu como um site, como um blog, na onda dos influenciadores digitais. A gente fazia, né, eu e minha namorada, a gente fazia conteúdo, texto, vídeo, e a gente tinha manual da vida e outras coisas. E a gente percebeu que se a gente podia fazer pra gente, a gente podia fazer para clientes, para marcas. E aí nesse ano surgiu a Rádio Quibel, né, que é uma escola de inglês lá de São José dos Campos. E a gente queria fazer texto, a gente queria fazer videozinho curto, né? A gente falou, não, podcast vai atingir melhor. Então a gente criou a Rádio Quibel, que é um podcast que a gente fala do ensino da língua americana, né? Do ensino da língua americana, e também curiosidades sobre tradições americanas. A gente fala de high school, tem um programa dedicado a high school, tem um programa dedicado às diferenças do Dia dos Namorados ao Valentine's Day. O último agora que a gente fez foi sobre o Dia dos Professores. E é sempre eu, a professora da escola e algum convidado, né? E é bem interessante esse programa, porque atinge mais as pessoas. É igual também a entrevistada falou ali, que não tem muito tempo para parar para ver. Então você consegue ouvir em qualquer lugar. Você consegue prestar aí um serviço para alguém que esteja, né, nas ruas ouvindo. Aí a evolução disso, da nossa produtora, porque a gente produz para marcas, a gente produz para nós mesmos. Estava conversando com um amigo meu, o Vitão, que é um professor de física e química, que tem um podcast sobre, né, meio coaching, assim, que ele ensina. Falei, putz, morro de vontade de fazer uma rede de podcast. Aí a gente criou essa rede, chamada Eu e o Mundo Podcasts. Hoje a gente tem 5 programas, né? A gente tem o Nerd Raiz Nerd Nutella, que é um programa de notícias geek, produzida por um pessoal de Porra. Eles gravam, publicam no site deles e a gente, com uma semana de atraso, publica no nosso. Esse é diário, os caras fazem todos os dias, eles lançam um programa, eu acho muita loucura. A gente tem o Chá com Elas, que também é do Nerdinho, que é essa produtora de conteúdo, que são 3 meninos conversando sobre variedades, bem interessante. A gente tem o Rock na Sala, do Fênix, Sim, né, do Felipe, que é quinzenal. E assim, esse é um primor, assim, porque o Fênix, ele toma cuidado, assim, ele tem um esmero na hora de criar um conteúdo assim, que informe, que seja ilustrativo, porque, por exemplo, ele fala de álbuns, então ele tem que tocar as músicas lá, então é muito bom. Aí a gente tem o do Vitão, que ele dá dicas de como estudar, enfim, ele faz um coaching meio para a molecada,
molecada do ensino médio. Sim. Período de vestibular, essas coisas, então ele ajuda bastante. Aí tem o meu solo, que é o meu solo, que é o Loucos por Streaming, que a gente fala de filmes e séries, né? E a ideia é que a gente consiga oferecer, a partir dessa rede, possibilidades de anúncio para o cliente, né? Então a gente está desenvolvendo um Media Kit, porque a ideia é realmente tornar uma rede em que todos ganhem, em que a gente consiga patrocínios, que a gente consiga criar formatos dentro dos programas para receber né, anunciantes, que a gente consiga trazer um pouco dessa também da publicidade dentro do podcast, que eu acho que é muito importante monetizar para esses criadores, né, monetizar para esses criadores de conteúdo o conteúdo deles, né? Isso aí. E para quem se interessou no Eu e o Mundo, como que faz para a gente entrar em contato com você? Então, a rede é www.eueomundo.com, né, é o nosso site. No Facebook, www.facebook.com/eueomundoOficial. E no Instagram também, @eueomundoOficial. Isso aí. Muito obrigada pela sua participação aqui. De nada. Bom, a gente vai ficando por aqui hoje, mas antes disso, bora conferir o nosso som clipe. Fala galera, está começando mais o nosso Som Clipe, o seu programa de música aqui da TV Câmara Jacareí. E hoje vamos ver o videoclipe Cabelo Cacheado do cantor Rafa Ribeiro. Moça do cabelo cacheado, dona do meu coração, sinto tanto a tua falta, aqui de longe sou solidão. Moça do olhar desconfiado, prometo que não vou chorar. Quando lembrar do teu sorriso, prometo que vou me acalmar. Abraço apertado quando a gente se encontrar. Vamos andar de braços dados, sem pressa pra chegar. Moça do jeitinho sempre bravo, prometo que vou te abraçar. Todas as vezes que você começar a chorar. Cabelo Cacheado é a estreia do cantor e compositor Rafa Ribeiro nas plataformas digitais. E olha só, ultrapassando 10 mil visualizações em seu primeiro mês de lançamento.
O videoclipe contou com a produção de Danilo Casemiro e Nico Darwin. A música fala de lembranças e sentimentos que a moça de cabelo cacheado deixou. Rafa compartilha com seu violão as memórias e a expectativa de um possível reencontro. Bom, o nosso som clipe fica por aqui. Você aí de casa também pode participar. É só enviar um e-mail para tvcamarajacareí@gmail.com. Até a próxima!